pouquinho lenta. Por comum está aparecendo. Boa noite, vamos começar aqui o programa Geringonça SP, com a transmissão pela página da Frente Brasil Popular, do Coletivo Resistência, do CCDL, e vamos hoje falar um pouquinho sobre futebol em tempos de pandemia. E vamos pedir aqui para o pessoal se apresentar primeiramente. Acho que podia começar com o Fernando e depois assim sucessivamente, quem quiser ir se apresentando. Vai lá, Fernando. Boa noite, Emílio. Sou o Fernando Caldas. Estou aqui muito contente de estar participando desta live com o Flávio Campos, o Bernard Brito, do Rio de Janeiro, o querido Gama, Marcos Gama, e o amigo de tantas lutas aí, Leandro Bergamin. Hoje nós vamos falar de futebol, política, pandemia. Então, agradeço esse convite e essa super satisfação de estar nessa live aqui com vocês. Um abraço para todos e vamos continuar essa conversa aí. Então, vamos passar para os amigos aqui para se apresentarem. Podemos seguir a sequência aqui com o Flávio. Beleza. Vamos lá, Flávio. Boa noite a todos. Boa noite aí, Emílio, Fernando, Bernard, querido Gama, Leandro. Eu sou o Flávio de Campos, sou historiador, pesquisador da história do futebol. Sou palmeirense, daqui de Chaves, e estou muito feliz de poder compartilhar aí com vocês essa tela, né? A gente compartilhava mesas, agora a gente compartilha telas. Então, compartilhar a tela aí para fazer uma conversa sobre futebol, pandemia, questão política no Brasil, relações sociais e cultura. Então, vamos lá. Quem vai falar? Pode ser o Bernard. Olá, pessoal. Boa noite aí a todos e todas. É uma honra estar aqui nessa live, nessa participação. E estamos aí um pouco nesse momento, né? Todo mundo resguardado em casa, tentando fazer suas atividades, tentando manter sua militância, né? Eu sou participante do coletivo Torcedores pela Democracia, né? Sou tricolor, torcedor do Fluminense. Aqui no Rio de Janeiro a gente tem o Torcedores pela Democracia, é um movimento que surgiu em 2014 e agrega aí diversos outros coletivos de times de futebol aqui do Rio de Janeiro, tá? Então, vamos poder aí fazer bastante debate e trocar bastante experiência. Vamos lá, pode falar? Dá para ouvir? Sim. Falar? Pode falar? Pode você falar. Opa! Eu sou o Marcos Gama, eu sou conselheiro do Palmeiras e nós temos aqui um grupo forte de progressistas, palmeirenses progressistas, que começaram um trabalho bom, a questão de uns 5, 6 anos atrás, mas que deu início na época do Veloso, né? Os Forcomunas, e desenvolveu, e nós estamos aí juntando a outros grupos progressistas do Palmeiras, e hoje nós estamos fazendo um trabalho mais amplo, né? E está dando muito certo isso, né? Leandro, que poderia falar? Boa noite a todos. Meu nome é Leandro Bergamin, eu faço parte do coletivo Democracia Corintiana, né? Desde 2016. E somos um grupo de torcedores, né? De pessoas que se conhecem através do futebol, corintianos, né? E em grande maioria, embora a gente tenha algumas pessoas que colaboram e participam das atividades com a gente que também não são corintianos, mas se identificam com o exemplo da democracia corintiana, do que representou aquele movimento no início dos anos 80.
E aí a gente tenta honrar esse legado que vem desde a fundação do Corinthians em 1910 por operários, né? Operários ativistas que se reuniam numa barbearia para discutir a política, a sociedade, a condição do emprego, e que ao longo da sua história a gente tenta manter essa tradição, né? E que ultimamente, com a mudança do futebol, da forma como o futebol funciona, a gente acaba perdendo parte da nossa essência, né? Então a ideia do nosso coletivo é resgatar essa essência, que envolve, né, a quebra de preconceitos, porque o Corinthians sempre foi um clube plural, envolve o futebol como um elemento cultural fundamental, né, para a sociedade brasileira, é um elemento que, como a gente brinca, molda o caráter do cidadão brasileiro, né? E então é isso que a gente prega e a gente tenta levar para as ruas aquilo que a gente aprendeu no futebol e nas conversas de família e no ambiente corintianista, né? Boa noite a todos, espero contribuir aí que a gente possa ter um papo bem, bem bacana aí. Bem, vamos para o primeiro tema aqui, para que vocês comentem e tal. Estamos vivendo um momento insólito com a pandemia de coronavírus. Sem os jogos e as competições oficiais, as rotinas e o cotidiano dos torcedores de futebol foram alteradas. Como vocês estão vendo essa situação inédita? Como avaliam essa experiência? Quem gostaria de começar? Eu posso começar. Tá bom, manda bala aí então. O pessoal tá absurdamente carente, né? As pessoas estão sentindo a falta, porque, como eu falei na minha apresentação, o futebol é um elemento cultural importantíssimo, né? Ele define agendas, ele define humores, né? Ele define relações de trabalho no Brasil, como as pessoas tratam umas às outras no dia seguinte, depois de um clássico, depois de uma final. Mesmo que o cara nem seja tão torcedor assim, o cara entra na pilha para zoar o amigo do trabalho, para zoar o cliente da padaria. Então, é um elemento muito importante. Quando isso nos é tirado, a gente fica buscando formas de compensar esse tempo que a gente, principalmente quem é mais fanático e dedica realmente bastante tempo, como são o caso dos companheiros que estão aqui hoje, né? O Gama, o Flávio, que são torcedores apaixonados também, né? Que a gente, né, sabe, tá do lado contrário da rua, mas, né, a gente sabe que o sentimento é parecido, talvez pelos mesmos motivos, talvez por outros. E quando dá essa falta, a gente começa a ter o lado bom, que é que a gente só vê nosso time ganhar, né? Porque é o dia inteiro os clubes reprisando partidas históricas, a televisão passando jogos importantes, e a gente fica ali, a gente só assiste o que a gente quer, né? A gente assiste o gol do Marcelinho 95 mil vezes, mas não vê a final, não vê a semifinal da Libertadores de 2000, né? E do outro lado é o contrário. Os santistas, né, tentam recordar, né, o Robinho, o tempo de Neymar, e esquece do 7-1, e aí as coisas vão assim, né? Mas, e com isso, as pessoas estão sentindo, eu acho que está afetando bastante o psicológico da galera, né? Essa pandemia, porque é uma mudança de hábito. Quem vivia indo para estádio, quem vivia na rua, hoje está tentando suprir isso basicamente com o impossível, né? A mesma coisa que nem ficar vendo o jogo em casa a gente gosta, né? Quando tem jogo no estádio dá para ir. Imagina quando a gente está impossibilitado, e por tantos meses era para ter começado o brasileiro esse fim de semana, né? Era para já termos um campeão paulista, né, em tempos normais, e já era para ter rolar. Hoje era, em vez da gente estar aqui, era para a gente estar assistindo a segunda rodada do brasileiro. Mas é assim, né? E aí a gente tenta compensar com vídeos, vendo a história, estuda bastante também, aprendeu os personagens históricos, os fatos onde os nossos clubes destacaram, né? É uma forma, é igual o namoro à distância, né? Você tenta suprir a ausência de alguma forma que lhe seja menos dolorosa a ausência. Quem gostaria? O Gama gostaria de falar? Vamos lá. Então, eu já vou para 3/4 de século, né? Então, estou enclausurado aqui, num grupo de alto risco, né? E a gente fica relembrando e comentando com os amigos, né?
O que está acontecendo agora no futebol, principalmente, é o assunto que nós estamos aqui discutindo, eu nunca vi coisa igual, né? Em nenhum momento, o Flávio depois pode comentar também sobre isso. Então fez eu lembrar e voltar para a infância e essa dinâmica tecnológica que veio com uma rapidez muito grande e também esse coronavírus que veio e detonou tudo, né? Eu lembro na Copa do Mundo de 1954, o Brasil estava jogando na Suíça com o México e todo mundo ouvindo o rádio. E o rádio, você tinha que dar pancada no rádio porque o som sumia, entendeu? E o Brasil fez um gol, 1-0. E aí sumiu. A gente foi no vizinho, pô, mas não entrou ninguém, o bairro inteiro, ninguém conseguia ouvir a continuidade do jogo. E aquilo foi passando. Quando chegou lá no fim do jogo, voltou, o Brasil estava ganhando de 5-1, todo mundo comemorou, né? Então, uma loucura, né? Em comparação com hoje. E eu lembro também da Copa do Mundo de 62, 66, que a Bandeirantes fez um painel ali na Praça da Sé, né? Então, colocava os jogadores ali e conforme o jogo ia desenrolando lá no Chile e na Inglaterra, os jogadores iam se mobilizando, aquela multidão acompanhando um painel com os bonecos, tá entendendo? Isso é coisa tão recente, né? Então, esse distanciamento, eu estou comentando isso para analisar assim, o distanciamento do torcedor com o campo de futebol. Eu tive essa experiência, né? Então, eu acho que hoje pouca gente tem, porque pega a televisão, vê um jogo no Japão colorido, com comentário, com detalhes, né? Aquele caso, por exemplo, do Roque Júnior, que a bola bateu na mão dele e ninguém viu, no dia seguinte foram lá, viram, né? Então, o progresso de tudo isso, né? A tecnologia que hoje foi detonada pelo coronavírus. Né? Quem gostaria de continuar? Flávio ou Bernard? Quem gostaria? Não, posso entrar na conversa aí? Isso, Bernard, fica à vontade. Eu acho que é interessante a gente ter um resgate nesse momento, porque a gente perde uma coisa importante para todos nós, que é o futebol, né? E essa montanha-russa de emoções que o futebol provoca, né? O Leandro estava lembrando aí, a gente assiste aquilo, a gente vai assistir as partidas que nós ganhamos, né? Para saborear de novo aquelas vitórias, né? Corintianos e palmeirenses, e são paulinos, tricolores do Rio, vascaínos, a gente vai escolher. Mas, de qualquer maneira, tem uma questão que eu acho interessante, é que essa ausência nos faz, sobretudo, voltar para o passado. Né? E aí seja, né, o passado, assim, do ponto de vista da história do clube, dos nossos times, seja as nossas memórias afetivas, né, as nossas experiências, como o Gama acabou de relatar, né, a experiência dele acompanhando partidas da seleção brasileira em determinadas ocasiões. Mas eu acho, sobretudo, importante, neste momento, a gente resgatar a memória política. Por que isso? Porque acho que a grande questão que nos coloca hoje, né, essa situação do não futebol, da gente não ter futebol, é esse contexto de pandemia. E, no caso brasileiro, o enfrentamento da pandemia junto com o enfrentamento de um governo fascista, né? De um governo que pratica crimes que serão crimes contra a humanidade em algum momento para frente, num futuro que eu espero muito próximo, né? Essas desorientações, essas práticas desse governo genocida possam ser qualificadas como práticas criminosas, né? E que eles sejam punidos por tribunais internacionais, não só no Brasil, mas tribunais internacionais. Então, resgatar os momentos políticos, né, de determinadas situações que nós experimentamos e que se relacionaram com o futebol. Né? Então, eu vou lembrar de situações, e vou lembrar de algumas situações, o Leandro vai ficar feliz, vou lembrar de algumas situações do Corinthians, né, que me alegram, e que, a despeito de cada um estar de um lado, né, de eu ser um palmeirense apaixonado, chato, fanático, né, eu não posso deixar de admirar, né, situações que ocorreram no Corinthians, em torno do Corinthians,
e que eu acho que a gente tem que resgatar no momento desse. Eu vou lembrar da faixa de 1978, Corinthians e Santos, né? A faixa da anistia, que foi colocada lá no Gaviões da Fiel pelo FON, pelo Antônio Carlos Fon e pelo Chico Malfitani. Foram eles que empunharam a faixa lá. Uma semana depois, na torcida do Santos, também no Morumbi, num Santos e Palmeiras, a torcida do Santos vai lá e abre também uma faixa, né? Exigindo anistia. É importante resgatar esses momentos em que o futebol se entrelaçou à política. A democracia corintiana, que possivelmente é o episódio, é o momento histórico do futebol brasileiro mais interessante. E eu absolutamente insuspeito, porque obviamente eu não sou corintiano, mas é impossível não olhar, não resgatar a história da democracia corintiana, o papel daquela ação dos atletas naquele momento histórico do Brasil, no processo de democratização, e a importância disso. E das torcidas que aderiram à campanha das diretas em 1984. Então, acho que esses resgates, né, o resgate das nossas vitórias, no campo, né, das nossas conquistas de títulos, o resgate das nossas lembranças pessoais, né, que tem a ver com o nosso tempo subjetivo, mas, sobretudo, é um momento importante para o resgate das nossas intervenções políticas e quando o futebol, né, teve uma interface política importante. Então, acho que é uma oportunidade, né, nessa carência de partidas de futebol, para a gente preencher essa carência com esses elementos. E que, né, eu acho que é importante, elas podem suspender, e não eliminar, mas suspender um pouco a nossa rivalidade clubística. A rivalidade clubística, ela é saudável, ela é importante, não vai existir futebol sem rivalidade, a gente vai mesmo ter adversários, eu tenho o Corinthians como adversário, eu tenho os torcedores do Corinthians como adversário, mas essa rivalidade, ela é suplantada pela nossa fraternidade, a nossa fraternidade, que tem a ver com o apreço que nós temos pelo futebol, a nossa fraternidade do ponto de vista ideológico e a nossa fraternidade com humanidade. E são essas fraternidades que devem ser acionadas nesse momento que a gente está vivendo. Acho que agora é o Bernard, por favor. Sim. Bom, eu concordo com tudo que já foi dito. Eu queria, inclusive, essa última fala do Flávio foi bem interessante, porque eu acho que une esse histórico, né, esse passado, né, de mobilizações. Você lembra, por exemplo, a gente tem as diretas já, o Maracanã gritando, né, em um jogo em 84, 1, 2, 3, 4, 5 mil, queremos eleger o presidente do Brasil, e isso está dentro do estádio, né, as torcidas, não só os torcedores, mas as torcidas também, claro que as organizadas e tudo. Agora, eu acho que a gente está resgatando isso. Agora, esse momento eu acho também que é um momento de grande mobilização de torcedores, né, usando símbolos dos seus clubes, usando organizações de base, tanto torcidas organizadas como coletivos, né, coletivos antifascistas, coletivos de torcedores progressistas, né. Eu acho que o mundo do futebol está desdizendo, por exemplo, aquele comentarista que disse que tem que se falar de futebol e não tem que se falar de política, né? Nesses últimos dias aí, essa polêmica, né, que até o Casagrande colocou bem, né, para o Caio Ribeiro, dizendo, olha, tem que se falar do mundo, tem que se falar o que está acontecendo no mundo é o que está envolvendo todos nós. Então, a pandemia e não só a pandemia, mas a crise também, porque a gente já estava numa crise econômica antes da pandemia, né? E a gente já estava sob um governo
de direita, um governo que tirava direitos, um governo que reprimia, inclusive, as próprias torcidas organizadas. O entendimento desse governo é um entendimento de elementos durante a campanha, e a gente denunciou isso como torcedores pela democracia durante o período eleitoral, de que tinha um grande projeto de higienização dos estádios, de criminalização das torcidas, enfim. Então, eu acho que esse momento é um momento que faz a gente lembrar desse passado militante do futebol, de que o futebol, mas o futebol é... Vamos falar de campo e bola. A gente gosta de falar de campo e bola, a gente gosta de falar do jogo como um todo, mas a gente também participa socialmente. Geral? Acho que caiu. Congelou aí no... Tirar aqui. Eu acho que o Bernard caiu. Voltou, Bernard? Oi, voltou? Voltei, acho que voltei. Uhum. Sim. Então era mais ou menos isso que eu queria colocar. Eu acho que a gente resgata esse passado, mas a gente também tem esse momento de grande mobilização dos torcedores dentro de cada forma sua de organização no combate à pandemia e também no combate a esse governo nefasto que a gente tem hoje, que cada dia mais ataca a população brasileira, retira direitos, né, e sonha aí com projetos autoritários. Antes de passar a palavra para o Fernando, eu vou fazer uma pergunta para o Flávio. Se na história do futebol já houve momentos de uma paralisação tão ampla do futebol como nós estamos vivendo. Eu queria que você falasse um pouco do ponto de vista da história, um pouquinho sobre isso, se há algum momento que é comparável ou não. Depois eu passo a palavra para o Fernando para fazer a palavra dele também sobre tudo isso aí. Então, não, legal. No Brasil, não. Né? No Brasil, a gente tem interrupção dos campeonatos. Né? A gente tem uma interrupção parcial, por exemplo, em 1918, com a gripe espanhola, né? E na verdade, uma suspensão do Campeonato Paulista. Né? Uma suspensão por 2 meses, para de outubro até dezembro. E o paulistano vai se sagrar campeão paulista em 1918. A gente tem uma outra ocorrência de paralisação, mas também uma supressão de turno. Em 1932, o Campeonato Paulista de 32, que vai ser disputado em um turno só. Porque logo no decorrer de 1932, o Estado de São Paulo, liderado pela sua oligarquia, vai enfrentar o governo federal, o governo central, dirigido na ocasião pelo Getúlio Vargas, na chamada Revolta Constitucionalista. Neste caso, o Campeonato Paulista também fica só com um turno, ele é interrompido no primeiro turno, e o campeão é o Palestra de Itália. No caso do Brasil, não há paralelo. Né? Não há paralelo de um período tão grande de interrupção. Na Europa, sim, Emílio. Na Europa, a gente tem paralisações de vários anos, sobretudo durante a Primeira Guerra Mundial. Se a gente pegar os 4 principais países, do ponto de vista da expressão futebolística europeia, né? Alemanha, Itália, Inglaterra e França, durante a Primeira Guerra Mundial, os campeonatos são interrompidos. Na Espanha, não. Seria uma quinta força aí do futebol europeu. Na Espanha, não. Mas a Espanha vai viver uma interrupção entre 1937 e 1939, durante a Guerra Civil Espanhola. Então, provocada pela Guerra Civil Espanhola, e a rivalidade entre Madrid e Barcelona, que também vai se traduzir numa rivalidade entre o Real Madrid e o Barcelona. Né? O Santiago Bernabéu, que dá nome ao estádio do Real Madrid, o Santiago Bernabéu era um falangista, ligado ao Franco, né, que combate
as tropas republicanas que vão fazer a resistência em Barcelona. Na Segunda Guerra Mundial, é curioso que praticamente não há interrupção dos campeonatos na Itália, na Alemanha e na França. Na Inglaterra, sim. Na Inglaterra há uma interrupção entre 1939 e 1946. Na Alemanha, vai haver uma pausa ao final da guerra, entre 44, depois no pós-guerra até 47, por causa da reconstrução da Alemanha. E na França é interessante que a Copa da França ela continua sendo disputada, e em 1941 se sagra campeão da Copa da França, o Red Star, que é um time que é associado simbolicamente a torcidas de esquerda, na França, a França ocupada pelos nazistas. Então, a gente está vivendo, Emílio e colegas aqui de tela, a gente está vivendo uma situação inusitada. Tanto tempo sem futebol, provocado não por guerra, né? Não é a guerra que está provocando, está impedindo a prática do futebol, mas o que está provocando é uma epidemia. Né? É curioso que a questão da morte está colocada. Né? A questão da morte ela aparece como um ingrediente que articula essas paralisações. Mas há um elemento diferenciado, que é essa guerra entre as nações que paralisou os campeonatos na Europa. E um último elemento que é importante lembrar historicamente, que é a paralisação das Copas do Mundo entre 1938 e 1950. A Copa subsequente a 38 seria em 1942. E disputavam, para sediar a Copa de 1942, a Alemanha, que havia organizado os Jogos Olímpicos de Berlim de 1936, o Brasil e a Argentina. Por consequência da guerra, em 42, não é possível, 42 é o ápice da Segunda Guerra Mundial, não é possível realizar a Copa do Mundo. Em 46, a Europa está destroçada, após a Segunda Guerra, a Copa do Mundo só virá a ser realizada em 1950. Então nós temos esses paralelos, eu diria, em relação a essa paralisação do futebol. No caso do Brasil, é uma situação absolutamente única, né, na história do futebol e da sociedade brasileira. Fernando, se quiser comentar um pouquinho, tanto sobre o processo histórico. Eu queria perguntar para o Flávio se houve uma grande interdição assim também na gripe espanhola, né? Então, Gama tem, mas sobretudo em São Paulo, que eu conheço um pouco mais, talvez em outras cidades não, mas em São Paulo a gripe espanhola só suspende algumas rodadas. O Campeonato Paulista ele é suspenso em outubro e ele volta a ser disputado em dezembro. Né? Tanto que há um campeão de 1918, né, que é o grande ano da gripe espanhola, que é o paulistano. Então há uma interrupção, né? Mas não há uma completa suspensão do futebol, mesmo em São Paulo, que é a grande cidade afetada no Brasil pela gripe espanhola. E nem a nível mundial, né? Flávio. A nível mundial. É que a nível mundial, a gripe espanhola, ela encavala com a Primeira Guerra Mundial. Tá? Então, Flávio. A interrupção... Oi? O Bernardo. Só para complementar aqui, bom, como tricolor, não podia deixar de complementar seu maravilhoso histórico aí. Aqui no Rio de Janeiro também, o Estádio das Laranjeiras, né, que é a sede do Fluminense, e é o primeiro grande estádio brasileiro, né, ele teve a sua inauguração, na verdade, a inauguração e a própria Copa América seria se não me engano, em 18, né? E o estádio vai ser inaugurado em 19. Se o Flávio quiser complementar. Não, mas é isso. É uma interrupção pequena. Né? Essa suspensão do campeonato, no caso do Brasil, né, nesse momento, ela é única. Ela não tem paralelo. Né? E até mesmo em 32, que a gente tem um conflito armado, uma guerra civil, né? Não é uma revolução, é uma guerra civil entre
liderada pela oligarquia de São Paulo. O que é interessante é que essa suspensão ela é atacada. É curioso, né? E aí a menção ao Caio Ribeiro, a polêmica do Caio Ribeiro com o Casão, ela é interessante porque as pessoas que estão defendendo o retorno do Campeonato Brasileiro, né, Bernardo? Os dirigentes de clubes, de federações, né? Até mesmo alguns jornalistas esportivos, eles imitam a fala e a prática criminosa do governo federal. Porque imaginar os atletas, imagine um atleta voltando agora, né? A gente retoma o Campeonato Brasileiro agora no começo de junho, né? Como muita gente está defendendo. Retoma o campeonato. Alguns atletas vão ser contaminados. O futebol é um esporte de contato, né? Inevitavelmente haverá contaminação. Aí, se a gente seguir a lógica genocida do nosso presidente, alguns vão morrer. Então nós teremos, olha que situação maluca, nós teremos, por força do futebol, né, com o discurso de salvar o futebol, os clubes precisam sobreviver, economicamente os clubes vão passar por dificuldades financeiras, os torcedores estão precisando de futebol. Em nome de salvar o futebol, nós colocamos em risco a vida dos atletas de futebol, que são os que fazem o futebol. A gente vai fazer jogos sem torcida, ou com um número reduzido de torcedores. Vamos contabilizar aquilo que seria seguro no número de torcedores. É uma prática mais excludente ainda do que aquela que a gente já vive, né, nos estádios e nas arenas de futebol do Brasil. A gente vai excluir ainda mais praças esportivas que já são excludentes. Digamos, você está exagerando, Flávio, não vão morrer. Vão pegar a Covid-19, mas não vão morrer. Mas, gente, a Covid-19, ela deixa sequelas, sobretudo nas vias respiratórias. Então, alguns atletas contaminados com a Covid-19 podem ter doenças irreparáveis e vão comprometer as suas carreiras. Não vão mais jogar em alto nível, alto rendimento. Então, esses discursos, né, que tentam acelerar a volta do futebol no Brasil nesse momento, na minha opinião, são discursos assassinos. Assassinos de vidas e assassinos de carreiras dos nossos atletas, né, de futebol, dos diversos clubes, né, do Fluminense, do Palmeiras, do Corinthians, do Flamengo, né, qualquer que seja o clube. Né? Essa é uma coisa dramática, assistir a esse discurso. Fernando, agora. Bem, Flávio, então, eu queria aqui um comentário assim, se você pode aproximar depois, quando você voltar, um pouco mais o microfone, tá? Porque é um pouco baixo o seu áudio, tá bom? Legal. Bom, gente, as falas aqui de vocês, às vezes eu sinto, quando eu acordo nesse contexto todo de pandemia, que a gente está num filme de ficção, efetivamente, né? Porque nós acordamos de um dia para o outro num mundo que não tem mais o futebol ali ao vivo, uma transformação no cotidiano do torcedor, né, como todos nós estamos vivendo. Quer dizer, todas aquelas rotinas habituais, que é esperar a quarta-feira e os fins de semana para assistir aos jogos, aquela preparação toda, pega a cervejinha, vai comprar a cervejinha, né, combina com os amigos, tal, tudo isso, né, de um momento para o outro, deixa de existir, assim, pelo menos provisoriamente, né, e vamos viver uma fase mais nostálgica, assim, de reflexiva do futebol, mas falta uma adrenalina, né, uma adrenalina que é essa coisa mais vital aí do torcedor. E aí a gente vai, não, então vamos para o bar, mas o bar também está fechado. O bar está fechado, os amigos não estão por lá, aquela rivalidade, aquela cotidiana, aquela rivalidade gostosa também perde um pouco do seu contexto, né? Aí você vai no bar, mas é delivery, mas então me manda aí um
uns amigos são paulinos, palmeirenses, para a gente fazer umas provocações, mas não vai poder chegar ainda na sua casa, né? Então, esse contexto, assim, às vezes é uma coisa muito, muito que impacta a vida do torcedor, né? Mas, dentro das torcidas, e é isso que eu queria saber dos amigos que estão muito mais próximos, assim, como que essa questão está sendo, vocês estão vivendo essa questão, não do aspecto dos dirigentes, mas a pressão, vocês sentem no meio, entre os torcedores, como é que essa conversa ela está muito contaminada pela questão política, pelo bolsonarismo. Eu queria que os amigos aqui falassem um pouco também como eles estão vivenciando esse debate, essa polêmica, afastado, mas do ponto de vista do meio da torcida, como é que vocês estão sentindo isso? Eu queria saber mais de vocês propriamente, o que vocês estão pensando, como é que vocês estão vivendo toda essa polêmica. Quem gostaria de começar? Eu acredito que, como todo mundo está comentando, né, quando acabar essa fase aí do coronavírus, a gente não sabe quando, a humanidade vai mudar completamente, né? Eu espero isso, né? Então, eu acho que também no futebol, acho que vai acontecer grandes mudanças. O pessoal acho que está refletindo mais em casa sobre essa estupidez, essas brigas, essas encrencas entre torcidas, essas marcações de encontro. Mas que a juventude mesmo está parando para pensar. Eu acredito que vai acontecer uma mudança grande, inclusive no comportamento das torcidas, né? E vamos torcer para que isso aconteça, né? Quem gostaria de continuar? Eu acho que, bom, claro que todos nós, torcedores, estamos muito ansiosos por voltar ao estádio, por voltar os campeonatos, as partidas. A gente sabe que o futebol ele é um grande espetáculo, mas ele também é uma válvula de escape. A gente sabe que quem vai a estádio sabe que tem garoto, tem jovem que tem aquilo ali como a sua grande diversão na semana, trabalha, estuda, e às vezes a gente sabe que tem dificuldade, que vem no trem. Aqui no Rio de Janeiro, né, o trem passa bem perto do Maracanã, que é o grande estádio onde jogam a maioria dos 4 grandes, né, e que tem a maioria de jogos. Então, a gente sabe que quando a gente vê aquela garotada chegando, quando a gente vê aquele cara que vem de longe, que a gente é torcedor, então a gente faz, por exemplo, o meu coletivo, que é o Tricolor de Esquerda, a gente faz um esquenta sempre antes, então a gente a gente sabe aquele cara que vem com dificuldade da Baixada Fluminense e tal. Então a gente está muito ansioso por por isso voltar, né? Porque isso é uma forma de convivência, né? A gente convive, é uma relação social. O futebol é uma relação social. Agora, eu acho que vem mudando, até em virtude também da grande pressão que o capital vem exercendo sobre o futebol, no sentido da elitização, no sentido de expulsão de determinados setores dos torcedores do estádio por causa do preço, por causa da criminalização. Eu acho que, de certa forma, a gente vai ter uma participação maior, né? Por exemplo, o movimento nosso, Torcedores pela Democracia, a gente conseguiu aprovar uma lei, e isso não é uma coisa fácil, tá? Uma lei, em pouco tempo, a gente conseguiu aprovar uma lei de garantia da liberdade de expressão nos estádios, né? Uma lei que a Alerj, aqui, a Assembleia Legislativa do Rio, aprovou, e é uma lei que garante que eu não vou ser barrado do estádio se eu usar uma camisa do coletivo Fluminense Antifascista, que existe um coletivo Fluminense Antifascista, ou Tricolores de Esquerda, ou Fla Antifascista, como já aconteceu. Então, eu acho que é um pouco a volta do estádio tendo um papel político, né? Aqui no Rio, a gente costuma dizer, tem uma frase muito célebre, que é o seguinte: o Maracanã vai até minuto de silêncio, né? E isso é do futebol, isso é da dinâmica do estádio, né? Ter opinião. Se vocês pegarem
Brasil e Chile, na final no último jogo das eliminatórias, jogo da famosa fogueteira, quando o Careca faz o gol do Brasil, ele corre em direção a uma faixa, tá lá, Lula presidente, fora Pinochet, entendeu? Então, o estádio falava naquela época, né? E depois ele foi se pasteurizando, ele foi ficando meio asséptico, né? E essa história a gente tem que falar de futebol só, a gente só tem que falar do jogo, mas futebol não tem função social nenhuma. Então eu acho que isso deve mudar, porque eu tenho visto, e repito, tenho visto muito torcedor na rua comprando barulho de ajudar o próximo, de ajudar, de mobilizar recursos, de mobilizar alimento, de fazer solidariedade. Isso é participação política. Eu acho que a pandemia, de certa forma, vai nos dar um certo processo de educação política, né? E todo o processo histórico é um processo de educação política. Quem gostaria de continuar? Então, Fernando, com relação à questão do ponto de vista da torcida, hoje, eu vejo que a maioria das pessoas estão mais preocupadas com o futuro do futebol, né? Acho que o pessoal não está pensando em quando vai ser, pelo menos eu vivo em vários meios ligados ao futebol, que é o meio da arquibancada, é o meio do clube, né? Que eu sou sócio do Corinthians, e da luta fora também, junto à sociedade, através do coletivo, né? Então a gente tem contato com o corintiano de todas as matizes, né? E o que eu estou vendo é que o pessoal não está mais preocupado, vai voltar em março, em maio, vai voltar em julho, vai voltar em setembro. A preocupação maior do pessoal é o como vai voltar. Porque o futebol vai sofrer um impacto absurdo em termos financeiros, em termos de credibilidade. Nós estamos vivendo, já estávamos, antes de se falar nesse novo coronavírus, nós já estávamos passando por um processo, como disse o Bernard, ele falou com relação à aprovação da lei lá no Rio, mas no âmbito geral, nós estamos lascados, cara. O mundo do futebol, o futebol que a gente conhece, já estava predeterminado para se transformar de uma forma, aqui no Brasil, principalmente, talvez irreversível. Porque o governo federal estava tentando, né, a Câmara, através principalmente o Rodrigo Maia tal, e os deputados da base dele, lá do Centrão, querendo aprovar a toque de caixa a questão dos clubes de se tornarem empresa, de darem benefícios para os clubes que se tornassem empresa até dezembro desse ano, agora de 2020, terem benefícios fiscais que quando, se eles quisessem deixar para depois, não teriam. Porque, na verdade, o que eles querem é isso, é passar os clubes de futebol, que hoje no Brasil, por tradição, em sua maioria, são sociedades, né? São sociedades civis, né? São associações de cidadãos, e para passar isso para o poder de uma empresa. E sem o devido cuidado, sem o devido critério, sem o devido debate, né? A lei entrou no Congresso em coisa de menos de 2 meses, já estava aprovada para ir para o Senado, e está no Senado agora, e isso pode mudar absurdamente, porque dependendo da forma como isso for implementado, muda a relação de poder, muda a relação que o torcedor tem com o clube, porque agora ele vai ser oficialmente um consumidor, né? Porque o cerne do futebol deixa de ser a prática desportiva e passa a ser o dinheiro que gira em torno dele, né? E isso é pior que uma doença. E as pessoas estão preocupadas também como vão ser as relações de valores financeiros, por exemplo. Coisa que quer contratar um jogador, o Palmeiras quer contratar um jogador. Quanto vai estar custando o cara que está na Europa? Mesmo que o cara esteja jogando no Quirguistão. Quanto que vai estar custando, quanto que o clube vai conseguir vender as suas joias da base, como é moda falar hoje em dia, né? Os seus jogadores preciosos da molecada. A relação comercial, as empresas que patrocinam o futebol, que financiam o futebol, vão continuar patrocinando? Vão continuar financiando esse futebol? Será que eles não vão estar com problemas maiores para se manter do que ter verba sobrando para investir em publicidade? Né? Então, aí você poderia ter empresários que nem aconteceu na Inglaterra, que nem aconteceu na França,
de empresários árabes, de empresários chineses, de empresários americanos, passarem a controlar equipes, né, controlar times de futebol tradicionais, alguns até, como é o caso do Manchester United, entre muitos outros, né, a gente não precisa nem ficar citando, porque é muita coisa na Itália, quase todos os clubes são empresas. E se você for parar para pensar, na Itália dos 71 clubes, o Flávio talvez possa me corrigir, que já disputaram uma Série A da Itália, mais de 35 deles já faliram e tiveram que ser refundados, por serem modelos de SPA, né, de Sociedade Anônima. E queriam trazer isso para o Brasil sem nenhuma regulamentação. Né? Tipo, compra aí, vende o clube, você não sabe quem tem responsabilidade de direito sobre o escudo, sobre a história, sobre o acervo que o clube acumulou ao longo dos seus, que nem no caso do Corinthians, do Palmeiras, tal, do Fluminense, são clubes que, né, de um século de vida. E como é que isso funciona? Então, a preocupação maior é essa. E fora a questão da gestão dos clubes também, que está muito prejudicada, né? O Corinthians está vivendo um momento, e essa pandemia, por esse lado, foi bom, porque na falta do futebol o pessoal passou a apontar o olho para a gestão do clube, para a forma como o clube é administrado, né? O rombo enorme que tem nos cofres do Corinthians, e isso também está acontecendo em várias outras instituições. E então talvez a gente tenha uma retomada do povo à frente do futebol por conta dessas questões. Ou nós teremos um cenário de grandes empresários mesmo, de gente com muito dinheiro, passar a tratar o futebol como o hobbyzinho particular deles, como alguns já fazem na Europa. Flávio, você ia falar? Marcos, por favor. Sobre o comportamento do torcedor, né? E a gente está torcendo para que haja uma mudança do torcedor. Eu acho que ele, dentro de casa, eu acho que ele está refletindo mais em tudo da vida, né? Mas a minha preocupação é o seguinte, com o radicalismo que está acontecendo, entendeu? Então, cada dia mais você vê diminuir o número de adeptos ao bolsonarismo e às ideias de direita, mas por causa de brigas, tudo, o pessoal está tomando conscientização, mas aqueles radicais estão sendo cada dia mais radicais, certo? E mais perigosos, entendeu? E isso é que entra na minha preocupação pelo seguinte fato que também me veio à mente, é o seguinte, em 1963 teve os Jogos Pan-Americanos aqui em São Paulo, né? E eu, moleque, estava lá no Pacaembu e participei da inauguração dos Jogos Pan-Americanos e também na final, tudo. Na inauguração, nos Jogos Pan-Americanos, o público que estava lá era de estudantes, operários, era um público, de povo, você entendendo? Não era um público elitizado, não era o cara que comprou caro, pagou, o cambista, nada. Então, aquele público aplaudiu, a delegação que mais foi aplaudida foi a de Cuba. Eu sou testemunha disso. A torcida aplaudiu barbaridade a entrada de Cuba nos Jogos Pan-Americanos de 1963. E não houve contestação de ninguém. Houve aplauso, aquela coisa toda. Então, eu comparo esse radicalismo com o que aconteceu no início da Copa do Mundo aqui no estádio do Corinthians, onde a Dilma foi vaiada, xingada com palavrões pela massa. Da solidariedade? Está ouvindo aí? Deixa o Flávio falar, e a gente tem várias perguntas aqui, nós vamos colocar as perguntas, vamos tentar ver o que cada um consegue responder, e depois eu coloco as perguntas, mas deixa o Flávio falar um pouquinho. Não, eu acho que tem duas questões importantes que apareceram aí, né? Primeiro, a questão da ação dos coletivos. Eu nesse momento, eu não estou envolvido em nenhum coletivo. Acompanho muito o trabalho do Gama no Cor Comunas, né? E acho um trabalho interessante. Acompanho um pouco o trabalho do CDC, do Coletivo Democracia Corintiana. Tenho queridos amigos e parceiros e já fizemos atividades, e isso é uma mostra, né, de que
a nossa rivalidade clubística, ela está subordinada à nossa afinidade ideológica, né, do campo progressista, da nossa intervenção política. Então, eu, com muito carinho, fui recebido pelos companheiros do Coletivo Democracia Corintiana em atividades do CDC e anunciado como um palmeirense, pesquisador do futebol, o Gama também, né? Eu estive com o Gama em atividades do Coletivo Democracia Corintiana. Eu acho isso importante, porque ela traz um elemento pedagógico. A nossa rivalidade, ela tem que estar subordinada à nossa unidade ideológica. Unidade ideológica que, nesse momento, com o inimigo que é o fascismo, ela tem que ser ampla. A nossa unidade tem que ter capacidade, tem que ter capilaridade de ampliar as forças, todas as forças que sejam antifascistas, né? A gente tem que identificar qual que é o nosso inimigo. É o fascismo e é o neoliberalismo. O que construiu essa internalização da meritocracia, a internalização que impede que os setores subalternizados da sociedade brasileira percebam que elas são joguetes de um discurso neoliberal, né, que os setores dos trabalhadores, precarizados ou não, acreditem que eles têm que trabalhar, mesmo arriscando as próprias vidas e arriscando as vidas dos seus familiares, é a internalização dessa ideologia neoliberal que nós temos que combater, junto com o fascismo. E nesse aspecto eu vejo de fora, né, então submeto aí aos colegas de tela, eventualmente eu tenho algumas incorreções, mas eu vejo o papel dos coletivos que estão fazendo ação social, que estão fazendo essas práticas de solidariedade fundamentais. Porque é aquilo que nós precisamos e que nós perdemos um pouco no Brasil nos últimos anos e que permitiu o avanço da direita. É a nossa militância. Essa militância é fundamental. E não é só assistencialismo. É um trabalho fundamental porque esses coletivos, essa ação, ela tem penetração nos mais diversos setores da sociedade. É um trabalho de contra-informação. É um trabalho de combate à desorientação dessa pós-verdade que está sendo propalada todos os dias. Então, esses elementos combinados, né, essa ação, que não é ação social, é ação política, eu vejo como um grande avanço esses setores, esses coletivos que estão se organizando e estão se mobilizando. Isso é extraordinário. E isso pode ser, a gente pode aproveitar essa situação de pandemia e de ausência do futebol para a gente ter outro tipo de intervenção política do ponto de vista externo. Acho que é uma oportunidade importante e de a gente trocar experiências entre os diversos coletivos e organizar mesmo essas ações que são ações políticas. E o que o Leandro aponta, e o Gama também apontou, é a questão da disputa dentro dos clubes. O risco, né, de se reforçar esse discurso de que o clube eficiente é o clube empresa. Né? Essa ideia de que o clube tem que ser uma agência econômica, né? Que o clube tem que dar lucro, tem que ser dirigido por tecnocratas, né? Ele tem que ser um clube economicamente viável, mesmo que seja gerido de maneira autoritária. E aqui eu acho importante, a gente tem que travar disputa em vários âmbitos do futebol. A gente tem que travar disputa dentro dos clubes e resgatar, dentro dos clubes, propostas de gestões democráticas, gestões inclusivas, das mais diversas formas, as experiências mais diversas, como a experiência do Internacional de Porto Alegre, experiência do Bahia, experiência do Vitória da Bahia, a experiência que eu vou retomar, a interessantíssima experiência da democracia corintiana no início dos anos 80. Então, a gente tem que desconstruir esse discurso que aponta que o clube bem dirigido é clube empresa, sob o risco disso que o Leandro apontou, o risco da gente ter, daqui a pouco, os nossos clubes comprados, né? E aí a gente perder a identidade dessa tradição clubística, que é aquilo que nos dá identidade, que nos dá alegria, que nos diferencia. Né? Então, acho que esses dois elementos eles estão articulados.
né, o combate, né, a luta contra o fascismo, do ponto de vista externo, e a luta contra o neoliberalismo do ponto de vista interno dos clubes e externo. A gente tem que ter essas premissas para organizar os nossos procedimentos e a nossa intervenção política. E eu vi aqui nos comentários, né, enquanto os colegas estão falando, alguém falou dessa questão de um parlamentar que teria desqualificado o futebol como ação social. É mais do que isso. O futebol é ação política. E, nesse sentido, toda a minha empatia com a maneira como o Casagrande enfrentou essa questão recentemente na discussão com o Caio Ribeiro, né? Não só resgatando a sua trajetória, o Casagrande, como apontando para o Caio Ribeiro, o Casagrande não falou isso, mas eu vou falar, o Caio Ribeiro reforça o cala-boca que o Bolsonaro desferiu recentemente aos jornalistas. É um alto cala-boca. O que o Caio Ribeiro está dizendo, né, como um garotão aí de classe média, é que no futebol, os agentes do futebol não devem falar de política. Exatamente o contrário. Ainda bem que a gente tem um Raí, um dirigente de clube, né, para falar sobre política e questionar o Bolsonaro. É isso. Fala, Leandro. Desculpa, acho que falei demais. Então, vamos fazer aqui as perguntas que o pessoal está colocando. Então, as torcidas pela democracia estão atuando em ações de solidariedade, de informação e conscientização com os torcedores? Uma pergunta para todos. O André Bergamini está perguntando, vocês acham que o Estado foi se calando ou o Estado foi falando o torcedor paulatinamente? A Maria Auxiliadora, vocês acham, um pouco o Flávio já respondeu, que vocês acham da frase futebol é ação social. O Adriano Diogo colocou aqui sobre a politização nos períodos da Segunda Guerra Mundial, acho que do futebol, e ele depois colocou aqui os clubes declarados fascistas e a questão dos países, os italianos, alemães e japoneses. Deixa eu ver que mais perguntas temos aqui. A Maria Auxiliadora Chaves da Silva pergunta, vocês acham que a pandemia vai melhorar ou piorar as relações dos esportes com os poderes públicos como forma de fortalecer ou não? Francisco M. Carvalho, abdicar o debate político é uma estratégia desde a época da repressão, com as frases infames como política, religião e futebol não se discute. Né? E ele faz uma longa digressão aqui, muito importante. Que mais aqui de pergunta? Como é que a crise econômica que seguirá a pandemia, acho que os clubes podem popularizar mais os preços ou a tendência a aumentar a exclusão? Eu acho que essas daqui... E aí eu queria pedir para que o pessoal dos coletivos centrasse mais nas questões relativas às ações de solidariedade. Depois o Flávio, se quiser, pode responder algumas dessas, porque é muitas questões e não dá para responder tudo, mas quero deixar todo mundo à vontade. Quem gostaria de começar? Democracia Corintiana, podia começar? Bom, vou falar sobre a nossa experiência, então, né? A gente está tendo bastante dificuldade nessa época da pandemia, mas a gente está se esforçando para transformar esse momento de alguma forma, né? Uma das iniciativas que nós fizemos, a gente criou a marmitaria coletiva, que é uma forma que a gente encontrou de resolver duas das principais questões que estão afligindo a gente coletivamente nesse período. Um é a questão do pessoal menos desfavorecido, que não tem acesso nem a banho, quanto mais a álcool gel, né? O pessoal que em situação de rua, o pessoal que mora em condições precárias. Então a gente, e o pessoal também, inclusive muitos dos membros do nosso coletivo, que estão prejudicados por falta de renda, que são pessoas que trabalhavam no comércio, né, que trabalham em eventos, que trabalham com arte, com cultura, que trabalham nos eventos esportivos, e essas pessoas... Então a gente fez um projeto para a gente fazer comida, vender essa comida para as pessoas, né? E o dinheiro dessa comida a gente tanto gerar renda para essas pessoas que não estão podendo trabalhar, quanto para fornecer comida também para o pessoal em situação de rua, né? É um projeto que a gente começou, está dando uma aperfeiçoada,
e a gente vai, não só para a época da pandemia, mas talvez a gente prossiga com isso durante um tempo, porque cria um círculo virtuoso, né? E outras coisas que a gente tem trabalhado também é a questão de cuidar da saúde mental das pessoas, né? Foram membros do nosso coletivo, criaram grupos de psicólogos para atender gratuitamente pessoas que tiverem com problemas de síndrome do pânico, das restrições sociais que a gente está sofrendo, né? O pessoal dá uma pirada, tal, a gente mesmo, cara, tem hora no dia que a gente surta e quer sair correndo para a rua. Então, nesse sentido também a gente está fazendo grupos, tentando incentivar atividades artísticas. O pessoal lá do ECLA tem feito, né, do Espaço Cultural Latino-Americano, tem feito às vezes alguns saraus virtuais, né? Que é para o pessoal que está sozinho em casa. Nós temos muitos amigos que estão totalmente sozinhos, que já têm filhos casados e tal, e que vivem sozinhos e estão isolados. Então, nossos principais cuidados é esse, é ajudar as pessoas que não têm como se ajudar e que o governo ignora, as pessoas que estão precisando manter suas famílias, seus filhos, através de alguma atividade remunerada, e também a questão da saúde mental do pessoal, para todo mundo, quando voltar da academia, voltar no pique da pandemia, voltar no pique, voltar, né, animado para retomar suas atividades e fazer seu papel na sociedade. Marcos Gama podia falar um pouquinho? Vamos lá. Posso falar? Sim, à vontade. Tá. Não, eu queria só complementar o seguinte, que a gente está pensando no momento na politização das pessoas dentro de casa. Eu acho que é um momento para reflexão, né? E o meu medo é que a torcida o torcedor se conscientize, mas esse radicalismo desse pessoal cada dia um número menor, mais terrorista, impeça, né? Que eles estão saindo para as ruas e estão se cobrando das esquerdas, né? Agora, eu dou um conselho para quem tem um pensamento progressista: vamos acumular energia, para quando a gente sair para a rua, sair para enfrentar mesmo, porque nós somos uma grande maioria atualmente, né? Quanto à questão do Porcomunas, quando nós criamos o grupo, a intenção nossa é sempre trabalhar pela inclusão social. Nós estamos batalhando junto com outros coletivos do Palmeiras pelo ingresso mais barato, pela ocupação dos lugares vazios do estádio. A gente está sempre do lado do torcedor e daquela minoria que infeliz, que vive, não tem dinheiro, às vezes nem para pegar condução, é um torcedor fanático. Quanto à questão nossa no momento do trabalho social, é o seguinte: eu tenho uma casa grande, eu comprei uma casa bem grande aqui na Bela Vista, e eu estou pondo aqui uma experiência que eu tive na época da ditadura. Eu também tinha uma casa que era uma referência, que o pessoal ia lá, tudo, né, trocar ideia, tinha até um barzinho, tudo, chamava-se Calabar, né? E aqui, o que eu tenho feito? A gente está reunindo assim, o grupo nosso por comuna para debates, né? Então vem aqui o Beluso, vem aqui o Nicoleles, e a gente debate, e sempre tem o torcedor que a gente vai descobrindo, que é um torcedor palmeirense progressista, que ele não encontrava um ponto para encontrar com os outros companheiros, e aqui está sendo muito bom, porque a gente está progredindo nisso, cada dia aparece gente nova. E no fundo da casa, a gente montou um bar chamado Sol e Sombra, né? Que é sobre o livro do Galeano, que fala do futebol. O bar pegou no breu, estava muita gente bacana aqui, não só palmeirense, mas torcedores progressistas de outros clubes, e aqui no ritmo latino, né? Música latina, comida latina, tudo. Infelizmente, nós tivemos que parar. Então, nós temos toda uma estrutura aqui no quintal da cozinha, né, de panelas, tudo aquela coisa toda. Então, o que nós estamos fazendo? Nós estamos fazendo uma escala. Então, tem um pessoal que vem durante o dia, para não encher de gente aqui, e ficam uns 4, 5, 6 no máximo,
conforme a comida que a gente recebe de doação, e faz as marmitas. E essas marmitas nós distribuímos à noite. Também nós fazemos pontualmente também os locais onde há uma necessidade maior de água também. Nós estamos agora com estoque grande, nós recebemos aqui uma quantidade enorme de água como doação. Estamos recebendo roupas também, e a gente está saindo, o grupo nosso, né, do Por Comunas, está saindo, e nós recebemos também agora a adesão do pessoal do Bexiga Sem Medo, né, que tem essa Pompeia Sem Medo, tem os bairros que criaram esses movimentos, e o Bexiga Sem Medo está aqui colaborando com a gente também, a gente está dentro da escala com eles, né, e também um grupo do futebol que chama o Eduardo Galeano, que é um grupo de torcedores também de vários clubes que são progressistas. Então, a nossa participação, o nosso trabalho agora, no momento que nós estamos vivendo, nosso, da participação, está sendo essa. Então, a gente está aqui muito feliz, tem dia que sai 100 marmitas aqui, já chegamos durante a semana a fazer 500 marmitas, entendeu? E está sendo a gente está muito feliz com tudo isso aqui, e tem uma adesão, né? Porque a gente está indo desenvolvendo isso, sempre aparece mais torcedores do Palmeiras, batem aqui, quer saber como é que funciona, tudo isso é muito bom, que a gente vai montando um grupo mais progressista nosso, que é a nossa intenção, certo? Acho que o Bernardo agora podia falar um pouquinho. Oi, primeiro, parabenizar aí os coletivos de Corinthians e Palmeiras, que estão fazendo um trabalho fantástico, né? Muito legal esse trabalho que está sendo feito aí. A gente pode, inclusive, no futuro aí trocar informações, tentar, enfim, trocar ideia. Bom, eu queria um pouco, na minha fala, pincelar algumas coisas que foram faladas. O Flávio falou essa coisa de que o futebol é uma ação política. Eu acho que essa definição é perfeita. O futebol é uma ação política, o futebol é uma linguagem política muito importante, poderosa, assim como o samba é uma linguagem política poderosa, é uma ação política poderosa. E eu acho que, em alguns momentos, a gente, que é de esquerda, que é progressista, a gente... eu vejo, por exemplo, o exemplo da Argentina, a Argentina que agora está com um governo de esquerda, que está com um governo popular, a assistência, né, o recebimento de pessoas, isso é um dos traços importantes da esquerda na Argentina, né? E aqui no Brasil, a gente um pouco ficou com essa imagem de que quem vai fazer isso é só o Estado, né? E vou dar aqui um testemunho meu pessoal. Em 2017, aqui nós tivemos uma crise pesada, né? De uma crise econômica. Aqui o Estado do Rio de Janeiro passa por uma crise econômica ainda, e muitos servidores, muita gente acabou voltando para a linha da pobreza, enfim, para a rua, para virar população de rua. E eu com um grupo de amigos, a gente fez não era necessariamente torcedores, né? Mas a gente chegou a fazer algumas distribuições de marmita e tudo, e a gente sempre via do lado, né, um pastor da Igreja Universal, das igrejas, né, evangélicas, né? E aí é por isso que a gente um pouco vê a força política que esse pessoal criou, né? Então, bom, falando um pouco dessa questão do torcedores aqui no Rio de Janeiro, como o Flávio estava falando, essa questão do futebol ser uma ação política, a gente entende, o nosso movimento aqui, a gente entende que o futebol ele está na arquibancada, mas o futebol também perpassa outros espaços além da arquibancada. Então, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, o Torcedores pela Democracia já foi para a final da Taça das Favelas, né? Então, a Taça das Favelas, que é um campeonato que reúne a base, reúne a garotada das favelas com o sonho de querer ser jogador de futebol, né? E é uma coisa... E a gente fez lá a panfletagem,
né, do Lula livre, a gente, né, tentou levar a politização, conversar com aquela galera, né, porque o que acontece é o seguinte, o Gama, se eu não me engano, que é o nosso companheiro aí da Por Comunas, falou essa questão da radicalização. A gente tem que furar essa bolha, né? A gente tem que furar essa bolha. Aí a gente fura essa bolha da radicalização se a gente for conversar com essa galera, entendeu? Se a gente não tiver essa distância de, não, aquela galera ali não pensa em política, aquela galera ali eu não vou conversar. A gente só fura se a gente se aproximar. Então, aqui no Rio de Janeiro, a gente, nesse período aí da pandemia, a gente entrou, inclusive, até as militantes, né, as participantes do nosso coletivo, foi criada uma campanha contra a violência doméstica, né, principalmente a violência contra a mulher, né, nesse período de pandemia, né, que as pessoas estão em casa, né, as pessoas, principalmente as mulheres estão em casa, as mulheres até trabalhando de casa, mas também fazendo a jornada que é maior e é sempre mais onerosa para a mulher, né? E a gente sabe que diversas situações de violência doméstica acontecem, né? Nessa convivência mais difícil e tal. Então, foi feito aí uma campanha, a gente participou, esse card, tem um card aí que vocês passaram, das torcedoras, muito legal, cada uma com a camisa, né, com as cores do seu time, Vasco, Fluminense, Botafogo, América, né, todo mundo aí participando, Flamengo, e foi feito um tuitaço, que esse tuitaço chegou aí a aparecer num dos tops, né, nesses, chama de trend tops, né, eu acho, né, de Twitter. Eu não uso Twitter, mas, enfim, apareceu. Então, e essa campanha vai continuar, né, o nosso grupo de torcedoras, né, Torcedores pela Democracia, que reúne torcedoras de vários coletivos aqui das torcidas de futebol, dos coletivos progressistas, tem feito isso, né. Uma outra... Bom, e a gente também participa, como eu falei, a gente participa das atividades de rua, né, e agora eu até queria um pouco falar da experiência do tricolor de esquerda, né, do Fluminense. Nós vamos aí fazer, no dia 15 de maio, uma live, né, do Tricolores de Esquerda, que é o meu coletivo, né, do Fluminense, junto com outro coletivo chamado Camisa 11, e nós vamos, nessa live, fazer uma arrecadação de fundos, né, para ajudar trabalhadoras domésticas, né, através de uma parceria com o Sindicato das Trabalhadoras e Trabalhadores Domésticos, né, que são muito afetados nesse período, né, muitas estão em casa, muitas foram mandadas embora, foram demitidas, né, porque, enfim, a gente sabe como é a questão, né, como é difícil o trabalho doméstico no Brasil. Então, a gente vai levantar fundos aí para tentar ajudar o sindicato, enfim. Então, eu acho que é um pouco isso. Eu acho que o futebol ele é uma grande ferramenta, né? Então, eu acho que o Torcedores pela Democracia tem trabalhado com diversos outros coletivos. Por exemplo, a gente tem feito um trabalho bem interessante com a Liguei, que é a Liga de futebol gay do estado do Rio de Janeiro e do Brasil, né? A gente já fez um jogo contra o primeiro time LGBT do Rio de Janeiro, que é o Bisquetes, né? Que inclusive ontem, foi dia 5, ontem, não sei, completou 3 anos de existência, né? Então eles têm lá um campeonato LGBT, a gente também já participou aí das campanhas do futebol feminino, de apoio ao futebol feminino. A gente tem uma agenda agitada aqui, eu estou vendo aí o 1º de maio também. Então é um pouco isso, a gente tem que dialogar com todas essas faces do futebol, com a arquibancada, mas com a favela que joga bola e que sonha estar um dia dentro do campo e que quer participar mais dos estádios, com um apoio ao futebol feminino, o combate à discriminação e essas pautas mesmo, as pautas nossas sempre do ingresso mais barato, né? E só para terminar mesmo, a participação nos clubes. Eu já fui conselheiro do Fluminense,
né, há 2 gestões atrás. A gente tem lutado, o Fluminense conseguiu abrir aí o voto para os sócios-torcedores, né? Então eu acho que o modelo do Fluminense é o mais democrático hoje no Rio de Janeiro, mas ainda falta bastante coisa. A gente falta democratizar. Não adianta você abrir para o sócio-torcedor votar, mas se você não... Os clubes, eles têm uma presença local, territorial, então você tem que habilitar o voto pela internet, você tem que ter direito também de votar, mas também ser votado, né? Ou seja, tem todas essas pautas aí, né, do nosso movimento. Então, é um pouco esse trabalho aí que a gente queria mostrar para vocês, e, acima de tudo, ver se talvez, quem sabe, em algum momento a gente consiga fazer com que um movimento de torcedores pela democracia seja um movimento nacional, um movimento que conte aí também com a participação de Corinthians, de Palmeiras, né? No 1º de maio, agora, a gente teve a assinatura, a gente fez um panfleto denunciando essa questão da volta antecipada e também da questão dos direitos. A gente teve aí a assinatura de coletivos que já não eram do Rio de Janeiro, a Portuguesa Antifascista, a Frente Popular Esporte, enfim, é isso. Passar aqui para o Flávio falar um pouquinho e tentar responder alguma das questões. 2 coisinhas. Primeiro, apareceu aqui nos comentários, acho que a Marilene, ela fez um comentário sensacional e ela escreveu alguma coisa assim, tipo, futebol pela vida. Se a Marilene estiver ainda assistindo a gente, é para a gente poder ter o sobrenome dela. Porque esse comentário dela, futebol pela vida, de certa maneira, sintetiza muito do que a gente está discutindo aqui, né? E eu acho que é muito feliz esse comentário dela, porque ele permite a gente construir uma palavra de ordem, e a construção de palavras de ordem, essas construções são importantíssimas, historicamente elas se revelaram importantíssimas, né? Por exemplo, na Revolução Russa de 1917, no combate ao fascismo, nas décadas de 30 e 40, no combate à ditadura, recentemente no Brasil, no combate à ditadura latino-americana, na Argentina, no Chile. Então, essa palavra de ordem, futebol pela vida, que a Marilene, e eu pediria só que a Marilene voltasse a falar para a gente ter o sobrenome dela. Eu só sugeriria que, em cima disso, é futebol pela vida e pela democracia. Essa palavra de ordem poderia articular um pouco essa discussão que nós estamos fazendo aqui com os coletivos e essas iniciativas dos coletivos todos que foram descritas aqui, do Tricolor de Esquerda, do Porcomunas, do CDC, do Coletivo Democracia Corintiana, e de outros coletivos que também estão em ação, né, para que a gente tenha uma atuação, mesmo que ela seja diversificada, e cada coletivo vai ter as suas características específicas, mas que a gente tivesse a construção de uma palavra de ordem que desse a pauta política, desse a intervenção política. E aí, Bernardo, é isso mesmo. O futebol é uma linguagem que traz uma ação política. A gente precisa sofisticar o nosso manejo dessa linguagem política e organizar, de acordo com esse momento, de acordo com a correlação de forças que nós temos, de acordo com a identificação de um inimigo, que eu volto a afirmar aqui, que é o fascismo, são as práticas fascistas, e essa ameaça autoritária que ronda o país nesse momento, que a gente construa, né, a partir disso. Então eu fiquei muito feliz. Marilene Dutra está aparecendo aqui. Marilene Dutra, eu achei sensacional esse slogan, essa palavra de ordem, e eu completaria com o futebol pela vida e pela democracia. Eu li também aqui, acho que o Emílio e o Fernando mencionaram a pergunta do Adriano Diogo, querido companheiro, que eu acho que é interessante, a questão da politização, nesse contexto, na Segunda Guerra Mundial, mas também na Primeira Guerra Mundial, nos contextos de ditadura. A gente tem vários exemplos históricos interessantíssimos de enfrentamentos ideológicos no âmbito do futebol. Em 1914, eu não quero me alongar muito, mas em 1914, no Natal de 1914, na frente de batalha na Bélgica, entrincheirados estavam as tropas da França e da Inglaterra contra as tropas da Alemanha. Num dado momento no Natal, se faz uma trégua para celebrar o Natal, e essa trégua ela avança, ela evolui para cantos
cânticos natalinos, um encontro, uma confraternização entre as tropas da Alemanha com as tropas da Inglaterra e da França, na terra de ninguém, no meio das trincheiras. E no dia seguinte, no dia 25 de dezembro, pratica-se o futebol. Jogam-se futebol entre os soldados que estão vivendo uma situação de extrema rivalidade provocada pelo capitalismo e estimuladas pelo sentimento nacionalista. A Primeira Guerra Mundial é uma guerra imperialista, é uma guerra do capitalismo e que utiliza o sentimento nacionalista como o elemento mobilizador desse conflito. Naquele momento, existe uma outra identidade, se constrói uma outra solidariedade. Infelizmente, não é a solidariedade do internacionalismo proletário, que talvez a gente gostaria de ver orientando as massas trabalhadoras na Primeira Guerra Mundial. Mas há uma solidariedade que supera, a partir do futebol, supera a rivalidade genocida do capitalismo imperialista naquele contexto. Na década de 40, aqui no Brasil, a politização ela afeta, sobretudo, os clubes que têm origem italiana ou origem alemã. E origem italiana, aqui em São Paulo, né, os dois grandes clubes de São Paulo, na ocasião, na época, que eram o Corinthians e o Palestra Itália. Ambos, né, e há uma pesquisa muito legal do Salum, do Oscar Salum, um pesquisador primoroso, que vai investigar a perseguição política em relação ao Corinthians, à diretoria do Corinthians, aos torcedores do Corinthians e também ao Palestra Itália, que depois vai se transformar em Palmeiras. Os clubes, muito da história... eu queria lembrar também da Guerra Civil Espanhola. E na Guerra Civil Espanhola, como o Barcelona, ele acaba se construindo, o Clube Barcelona acaba se constituindo como uma espécie de elemento simbólico de resistência dos republicanos, dos socialistas, dos anarquistas, dos democratas na Espanha, a ponto de que, e o Real Madrid o contrário, né? O Real Madrid uma espécie de símbolo do franquismo e dos falangistas. E um episódio futebolístico saboroso, que é uma partida em 1974, no estádio do Real Madrid, no Santiago Bernabéu, que o Barcelona mete um chocolate, liderado pelo Cruyff, mete 5-0 no Real Madrid, no Santiago Bernabéu. Alguns estudiosos espanhóis do futebol e da política espanhola brincam que o regime franquista caiu após essa partida que o Barcelona meteu 5-0 no Real Madrid em pleno estádio Santiago Bernabéu. Além disso, essa politização que pode ser escarafunchada e identificada, por exemplo, na Itália, a Lazio, que é um time que era o time do Mussolini, que era um time identificado com o fascismo, e ainda hoje nós temos expressões fascistas, grupos fascistas, torcidas ultrafascistas na Lazio, e o contrário, né? Eu vou lembrar, poderia lembrar de várias torcidas, vou lembrar do Livorno, que é uma cidade portuária ligada ao Partido Comunista Italiano, né, dos trabalhadores do Porto, e aí o Livorno, que também se constitui como um outro tipo de torcida, uma torcida politizada à esquerda. Né? Como o São Paulo de Hamburgo, que é uma torcida, que é um clube que tem toda uma história interessante, uma espécie de símbolo de gestão antifascista e que também tem impactos na sua torcida. Poderia lembrar de várias outras torcidas. O Red Star, que eu mencionei, que vence a Copa da França em 1941, sob ocupação nazista. A França ocupada, e é o Red Star que vai vencer a Copa da França, um time identificado com a esquerda. Então, há aqui um fio de meada muito interessante que nos remete, pelo menos à Segunda Guerra Mundial, de comportamentos de clubes e de torcedores, e que hoje, né, se tornam explícitos nesta tensão entre agrupamentos ultras, de torcidas ultras, de direita e de esquerda, que também estão disputando esses espaços nas arquibancadas, não só na Europa, mas como também aqui no Brasil, como todos nós sabemos. Então, eu acho que é interessante, isso corrobora
fortalece essa questão de que é importantíssimo e é impossível, né, pensar o futebol fora das suas relações sociais. E, portanto, é impossível pensar o futebol sem as suas imbricações políticas, né? A gente tem que aprender a manejar melhor essas imbricações políticas. Acho que é isso, e fico muito contente em ver essas ações dos coletivos que acho que vão nessa direção. Queria passar a palavra para o Fernando aqui. Opa. Bom, Emílio, acho que a gente está se encaminhando aí para o final dessa live, né? E que foi aqui um encontro prazeroso, uma coisa sensacional. Agradecer muito a companheira Raquel, que foi uma das responsáveis aqui pela formatação desta combinação aqui de participantes, né, que não está aqui presente conosco hoje, mas que foi talvez uma mentora intelectual aqui dessa composição tão bacana que aconteceu aqui hoje. E aproveitar para render também uma homenagem, porque este coletivo e essa força de coletivos que hoje faz que esse programa Geringonça deve muito a uma figura maravilhosa, que é o nosso companheiro José Luiz Longo. Talvez tenha sido um dos articuladores, aquele que conseguiu construir essa parceria, essa articulação entre esses coletivos que participam hoje da nossa luta e que estão sempre nas ruas. Então, aproveitar só esse momento aqui para render essa homenagem ao companheiro José Luiz Longo, que nos deixa tão saudosos aqui. E era só isso que eu queria falar, e já vi aqui até os amigos aqui, o Francisco já tinha lembrado do Longo, e Francisco, nós já tínhamos até aqui feito uma reserva de uma imagem do Longo para que a gente pudesse lembrar dele e aquecer os nossos corações, tá bom? Eu, então, me despeço já agradecendo a todos os companheiros, ao Flávio, Leandro, ao Gama, ao Bernardo, que foram tão solícitos aqui de estar conosco. Agradecer também ao Lucas, viu, Gama? Agradecer muito ao companheiro Lucas aí, que deu toda essa atenção para nós, para que você também estivesse aqui com a gente. Fico muito feliz aí da participação de todos vocês. Então, me despeço com um abraço e com um enorme agradecimento aí a todos que participaram dessa live aqui, tá bem? Muito obrigado, boa noite para vocês. Queria pedir para o pessoal se despedir também, aí a gente poder encerrar. Quem gostaria de começar? Posso falar? Claro. Bom, eu queria agradecer novamente também a todo mundo aí que organizou, que participou, todo mundo que assistiu, né? Saudar aí a todos os coletivos e dizer que nós estamos aí à disposição. Acho que esse relacionamento Rio-São Paulo vale a pena a gente tentar construir, né? A gente conhecer melhor a ação um do outro e poder ver o que a gente consegue fazer. Essa questão do lema, né, do futebol pela vida e pela democracia, eu acho que a gente podia pensar alguma coisa maior. Eu, inclusive, queria... a gente tem uma ideia nossa, o que a gente tem uma coordenação no Torcedores pela Democracia, e a gente convencionou que a gente faria essa live do Tricolor de Esquerda como um piloto para a gente tentar fazer até uma live a nível estadual dos torcedores do Rio de Janeiro, Torcedores pela Democracia do Rio de Janeiro. Quem sabe a gente deixar aí uma ideia de tentar construir uma live pela vida e pela democracia dos torcedores, dos coletivos de torcedores a nível nacional. Vamos tentar ver se a gente consegue falar sobre isso, ok? Obrigado, boa noite a todos e todas, e fique em casa e fora Bozo. Quem gostaria de... Leandro? Bom, antes de me despedir, eu queria falar do nosso companheiro Longo, né? Que ele é um dos fundadores do nosso coletivo, esteve com a gente desde o primeiro dia.
lá na Paulista, quando a gente reuniu o grupo pela primeira vez. E é um cara com quem eu aprendi muito nos anos que eu convivi com ele, porque ele é um cara que tinha um conhecimento absurdo sobre futebol, um conhecimento absurdo sobre política. E como bem falou o Fernando, ele sabia como poucos juntar pessoas para uma causa comum. Né? Ele sabia, ele era um cara muito habilidoso para articular, colocar pessoas umas em contato com as outras, para a gente produzir coisas legais para a sociedade, né? Como foi a mostra do Dom Paulo Evaristo Arnes, como foi todas as vezes que a gente se reuniu com outros coletivos contra o impeachment da presidenta Dilma. E depois também nos domingos pela democracia, nos domingos contra o golpe, lá na Paulista, que ele organizava brilhantemente junto à CUT. É um cara fora de série que faz uma falta absurda para todos nós. Eu queria me despedir, mandar um abraço para o pessoal que acompanhou a gente. Infelizmente não deu tempo da gente ver todas as perguntas, interagir com todo mundo, mas eu queria mandar um abraço para os camaradas que eu vi aí, o Vlad do Porcomunas, o André, meu irmão, o Rufo, o Caê do CDC, outras pessoas também, o Paulo Dantas também, que interagiu bastante, o Francisco, que lembrou bem do Longo nos comentários, e a todos os camaradas do Coletivo Democracia Corintiana, os amigos nossos das outras torcidas, dos outros coletivos que trabalham bastante também pela política e pelo futebol, né? Nós temos os nossos camaradas lá do Inter, da coluna colorada, da coluna vermelha, nós temos o pessoal da Brigada Marighella, do Vitória da Bahia, do pessoal da Fla Antifa, do Coringão Antifa também, que é uma molecada sensacional, o Adriano, nosso camarada lá de Pernambuco, do Santa Cruz, do pessoal do esporte, do Tito, do Wagner lá do Bahia, e a todos que estão nessa luta e que veem no futebol como uma ferramenta importante da gente chegar ao povo, da gente levar as nossas ideias para o povo conhecer, para poder entender e tentar tirar um pouco a torcida do futebol das garras da mídia comum, né, e dos interesses dos empresários. Obrigado pelo convite, Fernando, Bel, obrigado pelo programa, foi muito legal a live, e precisando da gente, pode contar sempre. Um abraço, meus amigos, a todo mundo aí do CCDLL e do pessoal do Coletivo Resistência e todos que estão na luta com a gente. Flávio, por favor. Então, bom, primeiro agradecer muito aí, foi muito gostoso, muito bacana participar com todos vocês aqui, o pessoal que interagiu com a gente, que mandou as questões e perguntas. E eu queria terminar com duas coisas. Né? Primeiro, essa necessidade, acho que a gente poderia transformar esse encontro no embrião de uma articulação, né? Para que a gente não fique só num momento tão prazeroso, tão interessante, de troca de ideias, de experiências, de reflexões. Isso é importante. Se der para falar um pouquinho mais alto, desculpa. Querido. Posso, falo mais alto. Desculpa. Então, que a gente aproveite esse encontro, né, tão interessante, e é importante essa troca de experiências, troca de reflexões, o debate, a conversa, mas acho que a gente precisa ter uma articulação, né, e que a gente possa, a partir daqui, estabelecer um contato mais frequente, uma articulação maior, no sentido desse enfrentamento político que nós precisamos realizar. Né? Em segundo lugar, a homenagem ao Longo. Né? Eu estive 2 vezes com o Longo no ano passado. A penúltima vez que eu encontrei com o Longo, e uma relação muito afetuosa, muito próxima, de admiração tremenda por ele, foi na greve geral, quando nós organizamos um jogo de futebol lá na Avenida Paulista, e nós fizemos um embate entre Porcomunas e Coletivo Democracia Corintiana.
E foi muito legal, foi muito bonito aquele encontro e a maneira como nós ocupamos uma parte da Avenida Paulista para fazer um futebol de rua. E o futebol de rua com a rivalidade de palmeirenses e corintianos, mas com a unidade do campo progressista, do campo democrático, do campo popular. Né? Então, e eu, né, joguei pelo Porcomunas, e eu que não sou do PT, gostei muito de receber a camisa número 13, né, e joguei com a camisa número 13 naquele momento, naquele contexto, fiquei muito feliz. Foi uma atividade que o Gama organizou com o Longo e outros companheiros aí do CDC e do Porcomunas. E a última vez que eu encontrei com o Longo foi na Catedral da Sé, algumas semanas antes do Concílio da Amazônia, que ia fazer a discussão a respeito do celibato dos padres na Amazônia e a questão indígena na Amazônia ameaçada, a questão ambiental na Amazônia. E o Longo participou da elaboração de um documento que foi endereçado ao Vaticano, e era um documento que seria lido no concílio, nesse concílio da Amazônia. E o Longo pediu para que eu fosse um dos signatários desse documento, o que me deixou muito cheio de orgulho, né? Fui um dos signatários e encontrei o Longo. A última vez que eu o encontrei foi na Catedral da Sé, nesse momento. Então, a homenagem ao Longo me emociona, porque tive com ele essa prática da unidade do campo progressista, e essa prática possibilitada pela paixão do futebol. Vamos lá. Gente, nós vamos encerrar aqui o programa Geringonça SP. Queria agradecer a todos que participaram. Falta o Gama. O Gama já falou. Não. Desculpa, Gama, desculpa. Pode falar. Não, é o seguinte, eu queria também falar do Longo, que eu conheci o Longo de boa data, né? O Longo sempre participou de movimentos de rua e manifestações, missa, e agradecer essa participação da democracia corintiana com a gente por causa dele, porque todo o movimento ele ligava, a gente marcamos futebol, marcamos viagem lá para Guararema, fizemos grandes atividades aí. E eu quero me despedir pedindo um reforço para que a gente faça mais vezes essas lives que a gente está fazendo agora, coisas pontuais, que parecem são coisas pequenas, mas que está crescendo. Eu que estou no futebol desde a década de 50, o futebol a gente ia no campo, em campanhas do Lula, eu entrei em jogos do Palmeiras com a camisa do Lula, nunca ninguém falou nada. Então, de um momento para cá, é que começou essa radicalização no futebol e, ao mesmo tempo, foi crescendo esses grupos progressistas, essas torcidas de esquerda, que eu estou vendo que está indo muito bem, está progredindo muito, todo clube tem surgido grupos, a gente está se unindo, batendo papo, descobrindo pessoas, né? E aproveitar e pedir um reforço para que as esquerdas se unam agora e se esclareçam, conversem com as pessoas, porque a gente vê aí as páginas das redes sociais, você pega, eu olho muito as de direita, os caras só sabem fazer fake, só sabem mentir e criar situações mentirosas, e muita gente acredita. E os grupos progressistas, quando a gente abre as páginas nossas, do clube, principalmente, né, que são mais progressistas, você vê sempre uma preocupação maior com o social, com tudo isso. Então, esses papos que têm que ser desenvolvidos, e essas ações agora que nós estamos fazendo agora, essas reuniões, esses papos aí, trocando ideias entre os torcedores, né? Eu quero agradecer a todos que participaram aqui, velhos amigos, né? E vamos para frente aí, vamos torcer para que tudo dê certo nas nossas vidas aí. Um abração para todos aí, obrigado. Gama, perdão aqui que eu pensei que você já tinha falado, desculpe. Então, acho que agora a gente pode encerrar. Faltou alguém? Acho que não.
Então vamos encerrar o Geringonça SP, agradecer a todos que participaram, agradecer a todo mundo que participou. A gente vai voltar com outros temas aí no Geringonça, e o pessoal perguntou se vai ter um segundo tempo e tal. O pessoal estava discutindo trazer as mulheres e fazer com as mulheres que gostam de futebol, que eu acho que vai ser bem interessante, talvez até trazer companheiras do Rio de Janeiro para fazer junto. Né? O Leandro quer falar alguma coisa, Leandro? Você levantou Pode a mão falar, aí? Leandro. Não, só fiz um joinha, só estou concordando aqui. Eu só queria falar só por último que essa ideia de trazer as companheiras é bem legal, e elas eu sei que vocês têm aí uma companheira que parece que está ajudando o que ajudou a organizar, enfim, e me pediram para fazer um contato exatamente porque elas querem ampliar essa campanha contra a violência doméstica, também tendo talvez um card aí com as companheiras dos times e dos coletivos de São Paulo. Tá bom? Então fica dado aí o recado. Quem quiser depois pode falar comigo aí. Tá bom. Vamos encerrar aqui, gente. Um abraço e ficamos... Acho que na segunda-feira a gente volta, a gente depois divulga. Tá bom? Um abração. Obrigado. Boa noite, vai Corinthians. Tchau. Boa noite, gente. Tchau, gente. Boa noite.